Aqui, o Jorge já foi vereador, e vem falar da importância de se votar em candidatos aqui da região, principalmente aqui do Jaru. Aline, boa tarde, é um prazer receber a senhora aqui no programa Abrindo o Jogo. Pode falar, fica à vontade. Boa tarde, Hamilton. Baixa mais esse microfone aqui, coloca mais perto dela aqui, Jorge. Isso mesmo, pode falar. Pode falar. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde ao Jorge. Eu venho aqui novamente fazer alguns esclarecimentos à população de Jorge Teixeira. Boa tarde a eles e a todos os ouvintes. O que está acontecendo hoje em Jorge Teixeira é que... lembrando que a prefeita de Jorge Teixeira veio aqui e disse, Hamilton, aqui a você e à população, que cumpriu o acordo dela com o sindicato. E esse é o motivo por eu estar aqui. Eu quero dizer que ela chegou aqui com mentira. Ela não está cumprindo acordo com o sindicato. Inclusive, eu quero citar alguns pontos aqui. Fale aí do acordo que foi feito com a administração, ou seja, com a prefeita e a senhora, que é presidente do sindicato, e que não está sendo cumprido. Os pontos. Fique à vontade para falar dos pontos que não estão sendo cumpridos. E, em primeiro lugar, uma coisa que para mim é gravíssima, ela não cumpriu o acordo em relação ao salário mínimo. Embora a gente chegou ao final, nós tivemos que ceder. Por quê? Porque, infelizmente, a Constituição e o Tribunal de Contas dá para ela essa brecha. Agora, se ela tinha esse conhecimento, por que fazer o acordo? Por que criar no servidor uma expectativa? E quando eu realmente, naquele momento, não tinha esse conhecimento, era coordenadora da greve, se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, eu jamais aceitaria esse acordo, porque gerou uma expectativa. Na época a senhora não era presidente do sindicato? Não era. Eu era coordenadora da greve no momento. E não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então foi um acordo feito que não deveria ter acontecido. E mediante a isso, a essas informações que hoje eu tenho e que eu tive que realmente ceder nesse sentido, eu pedi muito que criasse um meio de amenizar a situação desse pessoal pela expectativa que foi gerada. Porque era responsabilidade da administração e do sindicato também. E com muita conversa, muita luta, a gente conseguiu que ela se comprometesse a continuar pagando um auxílio saúde no valor de R$50 aos servidores que ganham menos de R$900. E quero dizer aqui que esses R$50 que ela se comprometeu, o que eu sei até o momento é que ela não mandou o projeto para a Câmara. O que a prefeita colocou aqui no programa é que não houve a recuperação esperada através das finanças do município. Por isso que ela não poderia cumprir esses acordos. O que é que a senhora sabe a respeito dessa situação, com relação à arrecadação? Olha, eu sei que realmente deu uma subida. Ela disse que não teve essa subida, não teve essa recuperação. Mas o problema, Milton, é que ela continua com as portarias. Ela jamais deveria ter feito isso. Hoje tem quantas portarias ali no município? Olha, eu sei mais de 30. Mais de 30? Mais de 30. Então, o que subiu não comporta se ela continuar colocando portaria. E aí o que acontece? Dela não cumprir o acordo por causa da receita, sem considerar as portarias, a gente até poderia ceder, entrar no acordo. Eu não vou exigir o meu direito fazendo ela descumprir outro, que é a lei de responsabilidade fiscal. Agora, o que me traz aqui é o absurdo, Hamilton. Dela chegar num acordo, a gente sentou, a comissão dela, a comissão do sindicato, chegamos num acordo nessa revisão dos planos de carreira, tanto é que foi mandado para a Câmara, foi aprovado, e a prefeita agora num ato que para mim é uso de má fé. É uso de má fé, ela vetar essas 3 gratificações. Eu fiz o comparativo do plano atual, que ela não sancionou esse ainda, o plano atual e esse plano que a gente reviu, os professores, ela está aí cortando 3 gratificações dos professores, eles vão ter redução de salário. Nós não aceitamos isso em hipótese alguma. Redução de salário é inconstitucional? Exatamente. Hoje o plano que está em vigor e com o reajuste que ela prometeu lá, o que o MEC, o governo federal deu de 8,32, você faz o comparativo do que ela acertou, do que ficou acertado e foi aprovado na Câmara, a gente está tendo reajuste. Quando ela veta essas gratificações e comparo com o plano antigo, reduz salário. E eu ainda vou ser aqui específica. No meu salário, eu sou professora, eu vou ter uma redução de R$ 63,25. É muito, isso é muito, né? E vou lhe dar outro exemplo, da professora Aurineide. Ainda te digo, uma professora muito competente, quem conhece a professora Aurineide, professora de português, uma excelente profissional, vai ter uma redução no salário dela de R$ 302,99. Meu Deus do céu. Tudo isso? Tudo isso. Tudo isso é a redução que dá ela cortando essas gratificações. Agora, a prefeita conversou depois da entrevista, depois dela ter falado com relação à queda na arrecadação, que não teve recuperação com o sindicato, com vocês já, que iria realmente cortar, ou já cortou essas gratificações?
tá na Câmara. E é isso que eu vim aqui divulgar também. Nós não aceitamos essa redução de salário e hoje eu vim aqui dizer à população, né, que nós estamos na eminência de uma greve, sim. Então, esse risco de uma greve é real? É real. Existe esse risco mesmo de termos, mais uma vez, uma greve Isso. que vai dar problema para o município, como aconteceu o ano passado. As estradas ficaram sem fazer, muita coisa aconteceu, não aconteceu devido aí aos profissionais estarem parados, reivindicando, é claro, seus direitos. Pode acontecer isso novamente lá em Pode Jardim Pequeno? sim, mas graças a Deus, nós temos uma esperança, Milton. Porque é como eu te disse, foi feito o acordo, prefeitura e sindicato, foi mandado para a Câmara, foi aprovado esses projetos de leis, por unanimidade, nenhum vereador se opôs ao projeto. Pelo contrário, na tribuna, falou que estava votando pela confiança que tinha na prefeita e na comissão que elaborou esses planos de carreira, fez essa reestrutura e aprovou por unanimidade. Hoje ela mandou esse veto e depende do voto deles. E hoje, por tudo que eu tenho visto da postura da Câmara de Vereadores, eles não têm por que aprovar esse veto dela. Que motivo eles teriam? Eu vejo lá eles realmente acordados, com muita responsabilidade. Prova disso é a CPI, que foi acatado. Eu vejo que eles realmente estão preocupados com a população. Então, hoje, o futuro da educação de Jorge Teixeira está na mão da Câmara de Vereadores. No caso dos servidores, seria apenas a questão dos professores? Seria só a questão dos professores? Sim, nesse momento, sim. O grande problema é só esse. Então, a greve seria só da educação? Só da educação. Então, para deixar claro aqui, porque eu falei de todos os servidores. Então, a greve seria só da educação? Só da educação. Se vier a acontecer? Se vier a acontecer. Com o restante dos servidores, ela realmente está cumprindo, inclusive na questão do retroativo. Agora, ela está querendo aí punir os professores. Porque você perguntou se ela reuniu com os vereadores para explicar essa questão do veto, e os vereadores me chamaram para essa reunião. E lá ela me apresentou. Lembrando que esse projeto de lei foi com cálculo de impacto, sim, naquele momento. Então, ela não me venha com a desculpa do cálculo de impacto, porque ela sabia. E aí, o que acontece? Foi me passado um cálculo lá, com gratificação de professor, sem gratificação de professor. E a diferença no percentual, que já está excedido e muito, é de 1%. Esse 1% não salva a folha. E quem sabe se salvasse, eu poderia aceitar não ter reajuste, mas reduzir salário, nós não aceitamos. E está na mão dos vereadores. Quando será votado esse projeto? Olha, eu acredito que segunda-feira... O veto, seria o veto, né? Eu acredito que segunda-feira, dia 5. E já quero na próxima sessão já? Na próxima sessão. Eu quero aqui convocar os professores, pedir para que eles façam o cálculo no salário deles, para eles terem ciência do que realmente está acontecendo, convocar para essa sessão, para a gente realmente ver a postura dos vereadores, né? Nós acreditamos que eles não vão compactuar com essa indecência, porque isso é indecente. E dizer também que a Assembleia já está marcada, independente de qualquer coisa, dia 9 de maio, primeira chamada lá, 8h30 da manhã, primeira chamada. E se os vereadores compactuarem com isso, que eu acredito realmente que eles não vão fazer, pelos votos que nós tivemos dos planos, aí sim, realmente, Jorge Teixeira vai estar de greve. Saindo um pouco desse contexto, como é que você está vendo ali a situação do município de Jorge Teixeira? Olha, Milton, Jorge Teixeira, a situação é terrível. Terrível como assim? Esse terrível pode ser um terrível muito grande e um terrível pequeno. É um terrível grande ou um terrível pequeno? É demais. Demais, então. A prova disso é reduzir salário. Você já ouviu falar? Ainda lembrando o seguinte, uma prefeita que teve coragem de demitir 28 pais de famílias, o que é para ela redução de salário? Não é nada. Ela demitiu servidores efetivos por pura irresponsabilidade, por questão de folha, por questão de portaria. Isso é comprovado. Então, o que eu posso alegar mais? Estrada que está lá sem fazer? O povo, todo mundo fala no arroz com feijão. Esse eu já até esqueci, porque o trem ultrapassou os limites. Jorge Teixeira hoje, para mim, está acabado. Essa administração está conseguindo acabar com Jorge Teixeira e acabar com a paz do servidor e da população geral. Mas as grandes obras que a prefeita tem falado, que vai chegar, estão chegando no município? Olha, Milton, ela fala, inclusive, quando me encontro com ela, fala disso, mas até agora eu não vi nada. Eu só vou acreditar a hora que eu ver. Que vai vir, e cadê? Até agora, então, eu posso até voltar aqui em outro momento e dizer, não, Hamilton, realmente. Mas no momento, eu não vi nada, Hamilton. Dona Aline, quero agradecer a sua participação. Aline Manassés, isso mesmo, está escrito certo aqui, eu estou lendo errado. Aline Manassés, do sindicato e presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Governador Jorge Teixeira. Falando aqui que, possivelmente, caso as coisas não transcorram da forma que é para transcorrer,
na segunda-feira que vem, se os vereadores não aí quebrarem aí o veto, eles têm que quebrar o veto aí da prefeita com relação a gratificações que estão sendo retiradas dos professores, servidores da educação do município. Poderemos amargar mais uma vez uma greve aí em Governador Jorge Teixeira. Greve da educação, não é isso? Da educação, sim. Algo mais que a senhora queira falar? Só falar aqui com relação ao dia 1º amanhã, dizer que eu gostaria muito de estar aí. Vai ter alguma festa lá em Jorge Teixeira? Olha, Milton, assim? Eu não estou vendo clima nenhum para festa. O sindicato vai fazer alguma coisa? Eu gostaria muito de estar organizando, mas nesse momento não tem clima para festa, eu não tenho como organizar nada enquanto a gente não resolver essa questão. E assim que, se Deus quiser, a gente conseguir resolver, aí sim, pode ter certeza que a gente vai ter um motivo aí para comemorar e nós vamos realmente comemorar. E quero aqui também, Hamilton, dizer à prefeita, dizer para ela o seguinte, que ela não precisa, Hamilton, ter carinho com o professor, não. Que ela, por favor, respeite o professor e não faça isso. Que ela respeite o professor, porque eu sei que ela não tem formação. Mas se hoje ela sabe ler e escrever, é porque ela passou por um professor. Muito obrigada, amigo. Obrigado, senhora aí. Tá aí. Aline Manassés, do Sindicato dos Servidores Municipais, a presidente, né? Falando aqui, e a prefeita tem todo o direito aí, se quiser, de se pronunciar também, os senhores vereadores.